Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemunhando, amanhã é meu aniversário e hoje eu vim gravar pra vocês a tag 50 fatos sobre mim. Em alguns outros vídeos eu pedi aí pra vocês sugerirem tags pra eu gravar no dia de hoje e muita gente sugeriu essa tag 50 fatos sobre mim. Eu consegui separar 50 coisas que eu acho que talvez sejam relevantes ou não, mas que dá pra me conhecer melhor. E já peço desculpas de antemão, porque o vídeo vai ficar longo, tá? Vou começar. Eu nasci no dia 27 de janeiro de 1988, na cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo. Ou seja, amanhã, em 2017, eu faço 29 anos. Eu tenho muitos grupos sólidos de amigos e de longa data. Eu ainda tenho muito contato com os meus amigos do ensino fundamental, do ensino médio, da faculdade, do tango, que eu também comecei na faculdade. E até algumas pessoas do meu ensino infantil eu ainda converso. Eu tenho muita sorte nesse sentido de grupos de amigos. A minha mãe dizia que a minha turma tinha alguma coisa estranha no leite que a gente tomou, porque realmente é um ano especial, assim. Todas as turmas em que eu entrei, a gente deu muito certo, sabe? Eu fiz muitos amigos e bons amigos, que é o que importa. Eu sou uma pessoa com mais raízes do que com asas. Isso significa que eu não gosto muito de ficar viajando. Claro que de vez em quando sim, mas em geral eu prefiro ficar na minha casa, lendo sossegada. Eu gosto de ter raízes em algum lugar. E é uma coisa que eu tive, mas nem tanto, porque os meus pais são separados desde que eu tenho 10 anos. E eu sempre fiquei indo de uma casa para outra, então eu não tinha uma casa fixa. Eu tinha que levar de uma casa para outra roupas, livros, que foi muito bom, assim. Eu convivi com os dois durante toda a minha infância, minha adolescência, foi ótimo. Mas eu sempre fui meio nômade, então agora eu quero me estabelecer, por isso que eu tô amando tanto minha casinha nova. Eu tenho cabelo cacheado desde sempre. O meu pai sempre queria que minha mãe penteasse e ela usava uma escova estranha, então meu cabelo ficava meio esticado, assim, meio esquisito. Quando eu era criança, isso, né? E teve uma única vez que eu alisei o cabelo, mas foi só com escova e chapinha, ainda bem, e ficou ridículo. Na real, eu nem queria alisar, eu alisei porque a minha avó, por parte de pai, queria muito me ver de cabelo liso, não sei porquê, porque não tem nada a ver comigo, e aí eu alisei pro dia da minha colação de grau da 8ª série, né, que é o 9º ano hoje. Ai, ficou horrível, gente. Não. Eu nasci com cabelo cacheado por um motivo. Eu sou muito dorminhoca. Eu passaria fácil, feliz, mais de 1/3 da minha vida dormindo. Amo. Eu danço tango de salão há quase 9 anos e foi uma coisa que mudou completamente a minha vida. Aliás, se você é de São Paulo, vai fazer tango na USP, que é maravilhoso. Vou deixar aí embaixo o link do grupo no Facebook, onde eles avisam os dias das aulas, horários, temas das aulas, e é gratuito. Ainda falando de tango, eu comecei tango em 2008, no 2º ano da faculdade, e foi uma das melhores coisas que eu já fiz, e foi de uma maneira muito inesperada. Eu sou uma pessoa que gosta de planejar as coisas, e com o tango tudo foi... eu tive que me jogar para poder aprender, para poder aproveitar aquilo de fato, e valeu muito a pena. Algumas bandas que eu adoro são Queen, Keane, Red Hot Chili Peppers, Skunk, Foo Fighters, Coldplay, e eu adoro uma cantora chamada KT Tunstall. Pelos padrões que as outras pessoas geralmente consideram fãs, eu não diria que eu sou fã, porque as pessoas acham que fã é quem conhece todas as músicas, sabe a ordem delas no CD, sabe o nome de todos os integrantes de todas as épocas. Eu não sou assim, eu não ligo muito para esse tipo de informação. Eu simplesmente adoro as músicas dessas bandas. Elas me tocam de uma maneira bem subjetiva e eu gosto muito. Quem acompanha o canal já sabe, mas eu sou fã de Harry Potter. E aí fã de novo naquele sentido de que ama muito. Não que eu saiba todas as informações a respeito dele. Tipo assim, quantas milhas por hora o pomo de ouro anda? Sei lá. Mas eu gosto muito. Aliás, esse conceito de fã como uma pessoa que sabe todas as informações sobre um determinado assunto, ou uma determinada pessoa, é um conceito muito pobre, né? Eu sou uma pessoa grande e mais gordinha do que magra. Sempre foi assim, aliás. E eu sou muito feliz. Eu sou uma pessoa boa em alguns esportes
Ultimamente eu tenho feito aulas de aeróbica na academia, mas eu preciso voltar para musculação, principalmente para fortalecer o joelho e definir um pouco melhor a minha musculatura. Para mim a musculação funciona bastante como elemento definidor do corpo. Meu esporte favorito para praticar e talvez também para assistir é handball. Eu jogava bastante na escola, minha posição principal era pivô, mas eu também já joguei de armadora central e de ponta quando eu era da quinta série, assim, bem pequena. Amava handball. Aí chegou na faculdade eu parei, porque a atlética não era muito organizada e aí os treinos, pra mim, eram mais uma perda de tempo do que um ganho. Então eu acabei parando, infelizmente. Eu comecei a ler com revistinhas da Turma da Mônica. Chegou uma época que talvez seja a época mais feliz da minha vida. Foi quando meu pai começou a assinar as revistinhas da Mônica. Então uma vez por mês chegavam acho que 5 ou 6 revistinhas. E eu ficava louca, eu devorava assim, quase que de uma vez. Aliás, era horrível quando acabava, porque ia demorar mais um mês para chegar. E o meu personagem favorito é o Cascão. Eu fiz graduação em História na USP e eu sempre quis dar aula no ensino básico. Diferente de muita gente que entra no curso para dar aula em ensino superior, em faculdade. Eu sempre quis dar aula para crianças e adolescentes. Depois de começar a trabalhar, então depois de formada, eu descobri que dentro do ensino básico eu prefiro trabalhar com adolescentes. Então eu prefiro de nono ano em diante, nono ano ensino médio, e o ensino fundamental tem um pouco de dificuldade. Eu acho eles muito crianças para entender alguns conceitos históricos e para discutir melhor o assunto da disciplina. E eu gosto de cursinho também. Durante os 5 anos da faculdade, eu morei em São Paulo. E embora São José dos Campos, que é a minha cidade, fique apenas 1 hora e meia de distância de São Paulo, quando eu voltava para São José, eu achava essa cidade uma roça. Eu não tinha paciência. Eu estava super no ritmo de São Paulo. Hoje em dia, que eu já moro em São José há um tempo, eu acho São José muito melhor. Assim, eu já estou num ritmo bem mais calmo do que o de São Paulo. E quando eu vou passar uns dias em São Paulo, eu fico meio doida, assim, eu fico exausta, pra falar a verdade. Minhas cores favoritas são azul e verde. Eu só uso vestido em raras ocasiões, saia quase nunca. Eu prefiro definitivamente calça ou shorts. Eu comecei a namorar meu marido em 2004. A gente ainda estava no 2º ano do ensino médio, estudávamos juntos. De acordo com o Pottermore, a minha casa de Hogwarts é a Corvinal e o meu patrono é um Basset Hound, um cachorrinho. Meus livros favoritos da vida adulta, entre outros, são 100 Anos de Solidão, Ensaio sobre a Cegueira e Sagarana. Eu tenho 2 irmãos mais novos que eu, uma irmã de 27 e um irmão de 13, que é meu irmão por parte de pai. Eu gosto muito de alguns filmes nacionais. Eu não sou uma pessoa muito cinéfila, mas eu adoro, por exemplo, o filme Estômago, que é uma produção brasileira e italiana. Eu racho de rir com o filme Domésticas, o filme. Eu gosto muito de Lisbela e o Prisioneiro, de O Alto da Compadecida. Então eu acho que o cinema nacional tem muita coisa boa. Quem fala que o cinema nacional é ruim, tá assistindo as coisas erradas. As minhas séries favoritas, pelo menos as que eu consegui lembrar, são Sherlock, da BBC, Pushing Daisies, que é uma série que já está terminada, e Gilmore Girls, que eu estou reassistindo, estou na 2ª temporada. Eu sou do signo de Aquário, porque eu nasci dia 27 de janeiro. Eu sei que signo não é nada científico, eu sei que não existe previsão do futuro relacionada aos astros e tal, mas eu acho uma forma muito divertida de você conversar com os outros e de classificar um pouco a personalidade de cada um. Obviamente são generalizações. Quando você fala, por exemplo, que uma aquariana é muito apegada à liberdade, óbvio que nem todos os aquarianos vão ser apegados à liberdade. Mas eu acho muito legal esse sistema de classificação, uma generalização que não vai se aplicar 100% a ninguém, né? Pra mim é como se fosse um grande teste de Facebook que já vem pronto. Eu amo pizza, mas tem que ser pizza bem feita, porque quando eu morei lá em Belo Horizonte, não gostei da pizza de lá. E meus sabores favoritos eu acho que são napolitana e portuguesa. Aliás, queijo é vida. E eu amo pizza de chocolate também. Eu tenho medo de altura. Eu não curto muito os Beatles. Desculpa a sociedade. A minha avó paterna já faleceu e ela deixou pra mim de herança uma grande coleção de livros da Agatha Christie. Como eu não sou tão fã das histórias da autora, com exceção de algumas, eu acabei doando a maioria dos livros. Eu fiquei com alguns por puro apego emocional, porque tem até uma dedicatória dela na primeira folha, assim. Mas eu acho que eles
terão melhores leitores do que eu, por isso eu acabei doando vários. A minha família inteira é de leitores. Meu pai gosta mais de leituras de não ficção e mais técnicas. A minha mãe, que lê muita coisa, grande parte do que eu leio eu repasso para ela. As minhas avós, uma delas é uma grande leitora, a outra foi. E os meus avós é que são um pouco menos. Um dos meus avós era mais leitor de jornal. Então eu já nasci em casas bem propícias para eu gostar muito de ler. Eu tirei carteira de motorista aos 18 anos, mas eu não dirijo, eu não gosto. Eu fiz natação desde bebê até os 12 anos. Eu sei nadar muito bem os 4 estilos. Aliás, o meu favorito é o borboleta. Eu já competi, etc. Mas eu detestava ir para natação e eu peguei um certo trauma, porque minha mãe me obrigou a ir para natação até os 12 anos. Então hoje eu não gosto muito, principalmente eu tenho muita preguiça de todo o processo da natação, de ter que levar sempre uma troca de roupa, ter que trocar de roupa lá mais de uma vez, né? Uma para entrar, uma para sair, tomar banho na academia. Nossa, eu tenho muita preguiça. A minha wishlist na Amazon tem mais de 450 livros. Quando alguém pergunta quantos anos eu tenho, eu sempre erro a minha idade, para mais. Eu era muito chorona, eu era uma manteiga derretida e ultimamente pouca coisa tem me feito chorar do jeito que fazia. Talvez esteja ficando um pouco insensível. Eu gosto de planejar muito bem as minhas aulas e os meus vídeos também, porque eu não tenho esse dom do improviso, de chegar e falar maravilhosamente bem sem ter estudado nada. Alguns livros considerados obra-primas e de que eu não gostei. O Retrato de Dorian Gray, Neuromancer, Fahrenheit 451 e Alta Fidelidade. Eu já tive alguns bichinhos de estimação, eu tive peixes, eu tive hamsters e eu tive uma cadelinha muito querida. E eu era apegada a eles na época, mas eu não sou a pessoa mais amante de animais. É óbvio que eu acho um absurdo, uma crueldade quem maltrata, gente, de jeito nenhum, tá? Mas assim, eu não sou aquela pessoa que super ama e que precisa ter um bicho por perto sempre. Então eu não pretendo ter um bichinho, pelo menos não por enquanto. Eu acho que eles dão muito trabalho. Eu sei e eu gosto muito de várias músicas dos anos 90. Na época eu escutava muito rádio, então eu sabia todas. Eu era super fã das Spice Girls. Ainda sou, escuto muito. E muito da minha playlist atual é composta por músicas antigas. Anos 90, anos 2000, anos 80 e assim por diante. Eu fui educada como católica, então eu fiz catequese, eu fiz primeira comunhão. A minha avó paterna era ministra da Eucaristia. Mas hoje em dia eu não tenho religião, eu sou ateia, e essa transição ocorreu quando eu estava no ensino médio. Religião ou não religião não define o caráter de uma pessoa, eu acho que eu nem preciso falar isso aqui, né? Existem boas pessoas que são religiosas e boas pessoas que não são religiosas, assim como existem más pessoas que são religiosas e más pessoas que não são religiosas. E eu vejo muita gente achando que o ateísmo torna a pessoa mais triste, que não foi absolutamente o que aconteceu no meu caso. Na minha visão, não ter um Deus como causa de tudo nos leva a buscar caminhos muito encantadores para a vida e para todas as coisas. Então, para mim, a realidade se tornou muito mais fascinante e muito mais fantástica com esse novo olhar. A escola foi uma instituição importantíssima na minha vida, assim como muitos dos conteúdos lá ensinados. Provavelmente por isso eu quis me tornar professora. Eu acho que esses conteúdos, essas aulas e esse ambiente escolar pode mudar a vida das pessoas, e para melhor. E eu continuo achando muito importante o conteúdo na escola. Não só a forma que você passa a matéria para os alunos, mas a matéria em si. Eu me casei apenas no civil, e eu acho que foi a melhor coisa que eu já fiz. Tem outra melhor coisa, eu também não mudei meu sobrenome. Por que eu acho que foi a melhor coisa que eu já fiz? Porque foi bem mais barato e não me deu estresse quase nenhum. Eu fico vendo muitas amigas minhas, que aliás têm todo o direito de se casar com pompa, circunstância, festa, jantar, etc. Mas, gente, eu não sirvo pra isso não. É muita coisa pra eu pensar, é muito dinheiro pra eu gastar. Então, meu casamento foi ótimo. Foi 5 minutos, a gente foi lá, assinou, trocou aliança, acabou. Pagou, acho que foram R$300. E depois eu fiz um jantar com os amigos, que também foi muito legal. E por que eu acho que trocar de nome foi também uma das boas coisas que eu fiz? Porque, como eu falei, minha mãe e meu pai são separados. E a minha mãe tinha trocado o nome dela de solteira para o nome de casada. Então, no meu RG, o nome da minha mãe está o nome de casada.
E agora que ela é separada, ela destrocou o nome pro nome de solteira de novo. No meu RG continua o nome de casada e não pode mudar. Então, meio que a minha mãe que está no meu RG não existe mais. E sei lá, pra mim o nome é uma coisa tão identitária que você mudar isso no momento que você casa, sei lá, eu me sinto meio em pânico de pensar nisso. Minhas matérias favoritas na escola eram história, filosofia, literatura, geografia e biologia. O pecado capital que mais me representa, definitivamente, é a preguiça. Eu bebo muita água e com muita frequência, e eu acho que talvez isso seja uma mania de professora, mas eu comecei essa mania quando eu era aluna. Eu sempre tenho uma garrafinha perto de mim, para lubrificar a garganta. Aliás, quando eu não levo a garrafinha para os lugares, eu fico bem desesperada, assim, me dá sede instantânea. Quando eu era criança, eu queria ser desenhista, eu gostava de desenhar os personagens da Turma da Mônica, e depois eu queria ser médica. Eu adoro cantar e eu me empolgo muito fazendo isso. Ai, gente, eu costumo detestar ir a salão de beleza. Em geral, eu acho um ambiente muito barulhento, aquele monte de secador ligado, eu fico meio agoniada. E os papos também, ai, não. Eu só vou mesmo quando eu sinto que é hora de cortar o cabelo. Mais ou menos uma vez por ano. Esse ano já fui, tá ótimo. Ai, não, fui no final do ano. Ah, tudo bem, falta um ano ainda. Eu não faço as unhas, é muito raro eu fazer as unhas. Então eu não tiro cutícula, eu mantenho elas bem naturais e com a cor natural, não uso esmalte. A não ser em ocasiões assim super especiais. Na minha família, cada um é de um lugar do Brasil. Minha mãe é de Belém do Pará, meu pai é de Natal, do Rio Grande do Norte. A minha avó paterna também é de Natal. Meu avô paterno é do Rio Grande do Sul. Minha avó materna é da mesma cidade que eu, de São José dos Campos, São Paulo. E meu avô materno é de Sacramento, em Minas Gerais. É uma salada. Eu falo português e inglês fluentemente. Eu fiz inglês desde muito pequena. Eu fui até, assim, alfabetizada em inglês, junto, né, com português. E eu cheguei a fazer um semestre de francês na faculdade, mas não lembro de nada. E o que eu mais tenho facilidade quando eu vou aprender línguas é com a pronúncia, é com o sotaque. E geralmente é a última coisa que você vai ver no curso. Então, mas eu tô com vontade de aprender francês, viu? Gente, é isso. Desculpa aí o tamanho do vídeo, mas espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham podido conhecer um pouquinho melhor de mim, para além dos livros, né? E é isso. Muito obrigada por acompanharem. Deixa um comentário aí se você gostou, deixa um joinha e a gente se vê no próximo. Um beijo. Tchau.